Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença, daremos continuidade às nossas discussões que regem o livro A Gênese, né? Paramos na Providência, na página 63 do PDF, para aqueles que gostam de acompanhar, tá? No item 25. 25. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal evidentemente não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Na aula anterior, nós estávamos discutindo em uma espécie de comparação Deus como um fluido universal, né? Então, como se ele pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e de fato pode, né? Mas a intenção nunca foi materializar Deus, né? Deus está muito acima de um processo de materialização. Nós não podemos torná-lo concreto, evidente e material, porque ele foge à compreensão humana. Então, foi uma analogia apenas na tentativa de mostrar a sua ocupação, né? Como um fluido, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, essas comparações vocês vão ver em toda a parte da Gênesis, né? Em todo o capítulo e também na continuidade dela. Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos do corpo humano, enfim, sempre há essas espécies de comparação, porque fica mais fácil para a mente humana entender alguns pontos. Pode seguir. 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo, tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. Muito bem. Então, durante o processo de revelação, houveram comunicações espirituais, como vocês sabem, e entre elas houve espíritos que mencionaram que Deus atinge o âmago de todas as questões, as mais sutis, as mais profundas de nossa alma, né? Agora, vamos fazer uma reflexão um pouco profunda e até mesmo filosófica nesse momento. Como que Deus consegue atingir a profundidade do nosso ser, né? Como eu vejo Deus presente dentro de mim? Então, se nós analisarmos a própria complexidade do corpo humano, o funcionamento celular, o funcionamento atômico, né? Então, vamos entender os prótons, nêutrons e elétrons. Quando nós falamos só nesses três elementos, nós estamos falando em um tem carga negativa, um tem carga positiva e um que neutraliza tudo isso, né? E quando nós entramos na complexidade do funcionamento celular, na inteligência previamente estabelecida de cada célula que nasce sabendo qual é a sua função. Então, por exemplo, uma hemácia, né, quando surge na medula, né, quando ela é criada, ela sabe que precisa transportar oxigênio para os órgãos, para os músculos, através da corrente sanguínea, ela sabe qual que é a destinação dela, qual que é a utilidade dela, e quanto tempo ela irá durar, né? É incrível isso, né? Então, quando nós olhamos a níveis celulares a complexidade de um corpo humano, por exemplo, vocês conseguem controlar o movimento das suas mãos, vocês conseguem abrir e fechar as mãos, mas nesse momento, muito mais do que as suas mãos estão funcionando, né? Os pulmões, todos os órgãos, o fígado, o rim, enfim, a complexidade do corpo já nos mostra, nos dá uma ideia de como Deus age no âmago de nossas questões materiais. Quiçá, né, imagina as questões espirituais, né, como funciona a ocupação de Deus. E aí, quando nós entramos nesta seara, nós levamos Deus para o aspecto mental, e é bastante interessante. Quando nós preenchemos a nossa mente de Deus, como ele consegue estar atuante em nossa existência, modificando as nossas ações,
realizando as nossas reformas íntimas e melhorando o nosso ser. Alguma pergunta até aqui? Irmão, na erraticidade, a gente consegue ter uma definição de Deus? Não, mas pelo menos uma ideia mais aproximada, consegue sentir isso de forma diferente do que enquanto a gente está aqui na matéria? Depende do seu estado evolutivo, né? Quanto mais evoluído o espírito for, mais noção ele tem do que é Deus, da existência dele, da atuação dele na erraticidade. Isso, inclusive, está mencionado no Livro dos Espíritos de 57, né? Justamente desta forma. Então, quando o espírito é mais evoluído, ele tem uma boa noção de como Deus trabalha, né? Agora, quando o espírito é menos evoluído, mais distante ele está de compreender Deus. No caso, no mundo de provas e expiações, há uma distância grande da compreensão do que é Deus. E dessa forma já não temos mais dúvida de que realmente Deus existe, né? Porque ainda na matéria, às vezes, a temos, né? A grande nova, né, que Deus nos traz é que, acreditando ou não na existência dele, ele existe, né? Então, não fará diferença nós acreditarmos ou não, né? A existência de Deus, ela é preponderante. Então, eu posso decidir ser ateu ou buscar uma religião para procurar entender Deus, independente disso, ele continuará sendo Deus, existindo, e não modificará este fator, né? Então, a existência de Deus é a única certeza que deveríamos ter dentro da nossa criação, por conta da limitação que nós mesmos impomos às nossas descobertas, né? Então, a racionalidade faz o ser humano pensar da seguinte forma: se eu não acredito em algo, eu não acredito por um motivo. Então, por exemplo, se eu não consigo explicar de onde tudo veio e por que tudo veio, como que eu posso questionar a existência de Deus? Eu posso mudar o nome, chamar de outra coisa, mas eu preciso entender que existe uma inteligência superior e que agora nós categorizamos como Deus e que gere tudo que existe no universo. Muito obrigado, perfeito. Boa noite a todos. Irmão, então o fluido poderia ser considerado como veículo de comunicação do espírito com Deus até? Não, nós somos compostos de fluido, né? O fluido universal está sobre tudo que existe, né? E nós somos abrandados de uma derivação do fluido universal, que é o fluido vital, que é o que nos dá vida, né? Quando nós temos o princípio vital, a animação da matéria, e o fluido vital sustenta a vida. Então, quando você se alimenta, quando você pratica exercício físico, quando você tem hábitos saudáveis, você está ingerindo fluido vital. Quando você envelhece, quando você prejudica o seu organismo, você está perdendo fluido vital. No momento em que você morre, o fluido vital sai do seu corpo e transforma-se, né? Nos seres decompositores, em tudo aquilo que irá consumir a sua matéria orgânica. E o que resta se torna fluido universal novamente. Não, a comunicação com Deus é muito acima da questão fluídica, é psíquica, é mental, é energética. Deus consegue linkar todos os pontos da mesma existência em todas as derivações possíveis. Obrigada. 27. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico.
Apesar de Análogo parecer um fenômeno. pouco complexo, né, este ditame, ele é bastante elucidativo, né? Quando nós entendemos que a forma análoga de compreender é que se nós tivéssemos o corpo, fôssemos o corpo, né, ou partes de um corpo, e Deus seria o espírito, nada que acontece no corpo não deveria previamente passar pelo espírito. Então Deus está em tudo, sabe de tudo e gere tudo o que acontece na existência. Eis a sua onipresença, onipotência e onisciência, né? E aí, quando nós falamos desta forma, relacionados a Deus, gera aqui uma nova reflexão, né? Quantas vezes nós acreditamos, ainda que inconscientemente, estarmos enganando a Deus, né? É como se nós pudéssemos ter segredos, né? Segredos ocultos, como se nós pudéssemos esconder. Nós podemos esconder algo dos nossos irmãos encarnados, mas jamais de Deus, né? Deus, ele conhece todas as nossas mazelas, ele conhece todas as nossas faltas, conhece tudo aquilo que devemos aprimorar, inclusive sabe quando iremos aprimorar, apesar da utilização do nosso livre-arbítrio, né? Então, mas assim, apesar de Deus conhecer tudo que existe, a responsabilidade do aprimoramento cabe a nós. Deus sabe quando tudo acontecerá, mas eu, como espírito, como criação divina, preciso me esforçar o tempo todo para aprimorar a minha existência, para aprimorar o meu ser e para buscar a tão almejada perfeição. Atingi-la é outro aspecto, mas buscá-la é uma necessidade. A perfeição deve ser a busca de todo o espírito. Pois não, Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Como foi colocado aí que o espírito comanda um corpo e é através do seu perispírito que irradia de toda forma que há essa, esse intercâmbio, vamos assim dizer. Deus, na sua criação, também tem esse corpo perispíritico como irradiando todo o universo? Seria mais ou menos assim? Não. O texto ele faz apenas uma analogia, né, de como se Deus fosse o espírito e tudo o resto fosse o corpo que ele comanda, né? É apenas uma forma análoga de dizer. Deus é muito mais complexo do que uma definição perispiritual, ou até mesmo espiritual, né? Inclusive, existe uma falha de compreensão, né? Muitas vezes as pessoas pensam que Deus é espírito. Você vê que até nas traduções, de Herculano não, mas de Miramês, e tem outras traduções que mencionam que Deus é espírito, né, nas colocações dos irmãos, né? E Deus não é espírito. Não se esqueçam que Deus é causa, não efeito. Se Deus é espírito, quem fez o espírito? Então não seria Deus, né? Então Deus é muito acima disso, né? Deus é a causa primária de todas as coisas e o espírito é uma das criações, né? Talvez na nossa ciência a maior criação de Deus. Perguntas? Boa noite a todos. Na verdade, é apenas uma reflexão. Em certos momentos, quando a gente tem contato com pessoas que se dizem ateus, porque raciocinam, eles se dizem racionais demais e por isso não acreditam em Deus. Eu particularmente tendo a pensar que quem não raciocina não crê na existência de Deus, porque quem raciocina e liga todos os pontos, é impossível que tudo essa perfeição universal não tenha uma regência superior, né? Então, quando alguém simplesmente me fala que não acredita na existência de Deus porque é extremamente irracional, eu simplesmente não concordo, é apenas um ponto de vista meu. Deixa o avião cair. Nós já mencionamos isso. Enquanto o avião está voando, não existe ateus. Ou melhor, existe ateus. Quando o avião em barriga para a queda, é difícil encontrar um. Né? O que eu quero dizer é que, nessa analogia, na nossa existência, quando tudo está bem, eu posso me dar o conforto de ser ateu. Até moderno, né? Intelectualizado dizer que é ateu, né? Sou ateu, não acredito em Deus, não estou preso aos dogmas das religiões, não estou preso às prisões mentais que a religião me impõe. Ok.
Deixa sua filha estar na UTI de um hospital, seu pai, sua mãe ou você mesmo. Deixa você ver sua saúde combalida. A quem você vai recorrer quando o médico falar assim, não tem mais chance aqui na Terra? Né? Então, é isso que eu digo, né? O ateu, ninguém morre ateu, a pessoa pode se tornar ateu durante a vida, mas em algum momento ela vai voltar à sua criação. É do espírito acreditar em Deus e crer em Deus, né? Entretanto, crer em Deus não basta, né? É isso que o Espiritismo nos traz. Crer em Deus é importante, é louvável, né? Eu preciso, é uma das leis dele, mas crer em Deus não basta. Eu preciso acreditar em Deus e fazer alguma coisa para ajudar, né, a minha evolução, né? Então, se eu acredito em Deus e não ajudo o meu irmão, então é como se eu não acreditasse. Às vezes, alguns ateus, por exemplo, que dizem ser ateus, ajudam muito mais do que religiosos, né? Então, esses irmãos ateus bastam transformar a sua humildade ali, a começar a acreditar em Deus, que as ações de Deus ele já está tendo o tempo todo, né? Então, essas modificações que nós precisamos refletir, né? Racional é nós acreditarmos em tudo aquilo que a nossa mente atinge, né? E quando nós não conseguimos atingir, acreditar numa força superior, não é só racional, como lógico, né? Eu não posso, hoje, por exemplo, atribuir à ciência a existência de tudo, porque ela não me dá a existência de tudo. Se um dia ela der, né? Vamos ver se não mudam as perguntas, mas se um dia ela der, aí eu poderia, né, catalogar como, não, peraí, então é isso mesmo. Mas o ser humano está muito distante ainda, né? Vamos entender, por exemplo, um pouco do desenvolvimento científico, né? O ser humano chegou à Lua, o ser humano chegou a Marte com naves não habitadas, mas o ser humano, por exemplo, esteve uma, duas, pouquíssimas vezes no fundo dos oceanos, conhece muito pouco do interior do seu orbe, conhece muito pouco do espaço existente, quer dizer, a distância, né? O ser humano hoje, por exemplo, morre de enfermidades. Você acredita nisso? O ser humano fica doente e morre. Né? Então, olha a distância que ainda está, né? De entender ou de questionar Deus, né? Deus fez um espírito imortal. O ser humano não consegue conservar o próprio corpo, né? Então, essas questões devem aflorar a nossa humildade e nos fazer refletir sobre a grandeza divina. Meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte da natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí, se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Muito bem, né? Então aqui nós tivemos, né, a continuidade do raciocínio da onipresença de Deus e de como ele consegue sentir e ver e estar onde tudo que existe, né? Agora a pergunta, né? Se Deus está onde tudo existe, se Deus está onde tudo se movimenta, por que nós temos tanta dificuldade de encontrá-lo? Seria por causa da nossa vivência e da influência da matéria, irmão, que a gente não consegue
ter essa visão, esse discernimento? Então quer dizer que quando você morre, você já vai em direção a Deus de forma sublime. Pensando no nosso diálogo anterior, imagino que depois do desencarne, pelo menos, isso fique mais aflorado, né? Então para que você reencarna às vezes no mesmo estado? O que eu quero dizer é que Deus está em tudo, independente do estado, inclusive no estado material, mas nós temos dificuldade de encontrá-lo por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa dificuldade de evolução. Olha que irônico, né? Deus nos criou simples e ignorantes, seres instintivos. Quando atingimos a fase hominal, que adquirimos a consciência, nós tivemos também a recompensa do livre-arbítrio. Nós pudemos escolher a nossa própria trajetória com consciência, né? Consultar essa consciência é muito difícil no início dessa trajetória, porque ainda nós temos que controlar os instintos que nos fizeram sobreviver desde a fase mineral. Esses instintos que nos fizeram chegar até aqui, hoje são os que atrapalham a nossa evolução. Então, por exemplo, tendências à sexualidade, tendências à agressividade, tendências aos vícios, vicissitudes, são tudo reações instintivas, né? Era importante que assim fosse na fase animal, por exemplo, né? Então, vamos lá. Um animal ter um instinto à sexualidade é importante, ele precisa procriar, ele precisa dar perpetuidade à sua espécie. Ele ter um instinto à agressividade, à caça, é importante, senão como que ele se alimenta? Ele morre de fome, na inanição. Agora, o ser humano precisa disso? A agressividade leva o ser humano a quê? Se ele vive em um mundo em que, por exemplo, o diálogo irá preponderar a sua existência. O que o excesso, o exacerbo da sexualidade leva o ser humano se ele pode, por exemplo, com uma parceira durante toda a vida, ter a continuidade da sua espécie? Então, quando nós fazemos todas essas análises, nós percebemos o antagonismo, né? A nossa existência, ela passa pelo controle instintivo, isso é uma necessidade, mas o controle instintivo é o que é mais difícil neste passo do início da jornada hominal, né? E aí, quando nós aprendemos a abdicar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, amplificar a nossa humildade, controlar os nossos egos, os nossos instintos, aí nós acabamos depurando o nosso ser. Mas não é simplesmente por estarmos no estado errático, né? Estar no estado espiritual não muda nada. Você pode ser um assassino vivo ou um assassino morto, você continuará sendo um assassino, né? Agora, você pode ser um homem bom vivo ou um homem bom morto. Você será um homem bom em ambos os casos. Nosso estado evolutivo tem a ver com aquilo que a gente construiu, e não se nós estamos na matéria ou fora dela. Perfeito. Mais perguntas? Foi bom comentário. Muito bom. Mais perguntas? Não, só ia comentar para quem se interessar de fazer uma leitura complementar, na escala espírita, no Livro dos Espíritos de 1857, fala, né, de todas as escalas espíritas, desde o mais primitivo até o puro, né, e ver Deus está mais próximo dos puros do que do homem primitivo, do espírito primitivo. Só uma pequena correção, se me permite, todas não, né? Menciona algumas escalas ali para nós termos uma ideia dos graus, né? Realmente é bem válida essa sugestão. Então ali fala, né, do homem primitivo, do homem evoluído, do homem puro. E aí quando dá as definições, né, por exemplo, o espírito puro, o espírito perfeito, né, o espírito já sem más inclinações, ainda assim não é Deus, né? Olha que interessante. Então mesmo quando o espírito atinge o ápice da sua pureza, ele ainda não é Deus. Então, o que é Deus é muito complexo, né? A resposta dada em 1857 ainda vale na atualidade, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, na verdade, ela foi, na época da revelação, ela foi a última, né? E que foi colocada depois como primeira no livro por conta da sua relevância, né? Mas quando falamos o que é Deus, né? A inteligência suprema universal, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe, né? Dependendo da tradução, você verá essas denominações,
é bastante genérico, né? Inteligência suprema universal, tá? Mas hoje nós sabemos, por exemplo, que existem outros universos. Então, Deus é a inteligência suprema de todos os universos, né? Olha que interessante. Causa primária de todas as coisas. Então, todas as coisas têm como causa Deus, né? E aí, depois, nos complementos, nós temos que Deus é causa e não efeito. Se ele é causa, ele é o que gerou tudo. Ele não pode ser efeito. E aí nós temos alguns cruzamentos mentais em relação a Deus e tempo, né? É incrível, né? Deus existe? Claro que existe. Quando que Deus surgiu? Em que tempo? Então, se Deus surgiu em algum tempo, o tempo deve ser anterior a Deus. Então, Deus é tempo? É incrível, né? Como os nossos pensamentos se afunilam, né? Na questão de Deus e tempo, e ainda assim, dentro da nossa limitação intelectual quase que absoluta, não conseguiremos entender todavia. 28. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito, remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Muito bem. Então, aqui, né, nós conhecemos o efeito, as criações de Deus. Nós somos uma delas, né, e nós ficamos perplexos com a complexidade e com a beleza das criações divinas, né? Se nós pegarmos, Deus não criou nada de ruim. Tudo que existe de ruim é fruto das nossas próprias ações. Deus criou tudo na mais perfeita sincronia e perfeição. Olha que incrível, né? Quando nós olhamos os fenômenos da natureza, a existência do corpo humano, o funcionamento corporal, o funcionamento universal, os planetas, a gravidade, as órbitas, né? É tudo tão perfeito que fica até difícil de entender o efeito, imagina a causa, né? Então, essa perfeição e essa complexidade nos mostra a grandeza de Deus. Por exemplo, você se acha um ser inteligente? Muitos de vocês se acham seres inteligentes. Mas aí quando você pega a sua existência, a sua relevância diante de tudo que existe, só com humildade para você perceber que a irrelevância é quase que absoluta, né? Então você é um ser humano de uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta, de um universo, né? Então, quando você vai tirando as matriuscas, né? As matruscas, né? As bonequinhas russas, você vai vendo o seu tamanho, né? Onde você chega ali diante de toda a existência. E quando você pega, por exemplo, dos 8, ou agora um pouco mais, né? De 8 bilhões de planetas da Terra, quando você deixa de existir, ninguém nem sabe, né? E aí quando você pega dentro da sua família, né? Quando você deixa de existir, seu filho sabe, sua mãe sabe, seu neto sabe, seu bisneto já um pouco menos. Tataraneto esquece, né? Olha que interessante, né? Como também nós somos facilmente irrelevados na existência. Talvez aí seja a origem do nosso medo da morte, né? Quando estamos na matéria. O medo da morte é o medo de ser esquecido na vida dos outros também, né? Não é apenas o medo de partir para um plano desconhecido, mas também o medo de ser esquecido, e a única forma de ser perpetuado é através da nossa boa ação, né? Através da caridade, através daquilo que entregamos de bom. Claro que perpetuado numa boa fama, né? E não numa má fama, né? Porque se você praticar o mal, você será lembrado pelo mal praticado. Perguntas até aqui? Seria mais também uma comparação, né? Nós se preocupamos tanto de entender Deus e temos ainda dificuldade de entender a nós mesmos. Nós não conseguimos fazer a viagem para o nosso próprio interior. Se nós não entendemos nem o efeito, não entenderemos a causa, né? Nós somos o efeito de uma criação divina.
Entretanto, somos também o efeito das nossas próprias escolhas, né? Aquilo que escolhemos dita e transforma aquilo que seremos. 29. Nada obsta a que se admita, para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Bom, alguma dúvida sobre ubiquidade? Todos dominam o significado do termo? Confesso que não, irmão. Ubiquidade é estar presente em todas as partes, né? A capacidade de Deus ser onipresente, basicamente é isso, né? E essa ubiquidade, né, no termo da Terra, né, ela nos mostra, por exemplo, que a soberania da vontade de Deus, assim como a sua presença, está em todas as partes, em tudo que existe, e coordena tudo aquilo. E aí, quando eu digo tudo que existe, vamos fazer uma reflexão um pouco mais contemporânea, né? Se está em tudo que existe, Deus está no Espiritismo? Vai me respondendo aí, por favor. Sim, Está também no catolicismo? sim, com certeza. Está também no evangelismo? Claro. Então, Deus está em todas as religiões, né? Deus está em tudo que existe, né? Então, podemos buscar Deus também com outras religiões. E aí, isso é complicado do ser humano ainda entender, né? Eu posso buscar Deus da forma que eu preferir e ainda assim encontrá-lo, né? Pois não, irmão. Meu irmão, essa ubiquidade é um atributo somente de Deus ou pode ser também de espíritos evoluídos, espíritos puros? Ubiquidade só de Deus. Os espíritos puros e evoluídos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas não em tudo que existe, né? Tudo que existe é um atributo de Deus. É claro que quando você pega um arcanjo, né? Vamos pegar lá um Rafael, um Gabriel, um Miguel, né? Como vocês conhecem na história, são irmãos com uma evolução espiritual que é quase Deus, né? Vamos dizer assim, na nossa limitada visão, mas não é Deus, né? Deus, ele consegue estar presente em tudo que existe e saber tudo o que há, né? Espíritos, conforme evoluem, apenas para solidificar o comentário do nosso irmão Rui, né, para aqueles que não entendem isso, o espírito, quanto mais ele evolui, mais a sua capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus dá esse atributo a espíritos que irão praticar o bem, para ajudar os outros. Então, quanto mais lugares você estiver, maior a sua capacidade de praticar o bem. Irmão, desculpa a ignorância, mas quando o irmão diz dos arcanjos quase Deus, é uma força de expressão ou a evolução é grande assim mesmo? Sei que ainda a distância para Deus vai ser grande, mas eu quero fazer o paralelo com a gente, né, no nosso estágio. A nossa distância para com os arcanjos é tão grande que para nós eles são como se fossem Deus, né? Mas certamente sabemos que não são Deus. Mas são os porta-vozes de Deus, né? Vamos entender que desde a comunicação de mosaica na árvore da vida, tudo aquilo que existe, as batalhas celestiais travadas, né? Energéticas no orbe, foram os arcanjos que Deus materializou-se através dos arcanjos, né? Então, acreditamos que Deus demonstra sua força na existência através dos arcanjos, mas é claro que Deus criou os arcanjos, então ele é mais poderoso que eles. Sim, obrigado.
Mas eu diria que se chegarmos a um estado evolutivo de arcanjo, está muito bom, tá? Esse é o caminho. Vamos buscar. Pode soltar. Pois não, Bruno? Apenas a título de fortalecermos nossa fé através do raciocínio, irmão. Deus, sendo inteligência e bondade suprema, está em todos os lugares. Muitas vezes nossa fé se enfraquece e pensa, então por que há tanto mal no mundo? Né? Então a gente começa a tentar entender a perfeição de Deus dentro do mal, dentro da humanidade, né? E aí é uma questão assim, para a gente poder discutir filosoficamente, realmente para fortalecer a nossa fé. O que o irmão poderia dizer a respeito? Bom, neste caso, o desafio não é fortalecer a fé, é fortalecer o intelecto, né? Por que eu digo isso? Quando eu fortaleço o meu intelecto, eu não posso atribuir a outro a culpa dos meus atos, nem a Deus, né? Existe o mal no mundo, mas eu causei o mal, então como que eu posso atribuir? A mesma coisa que você, por exemplo, cometer um crime e eu pagar por ele, ou eu ser culpado por ele. O que nós podemos questionar para a fé, para efeito de fé, sem afetar a questão intelectual, é o seguinte: por que Deus deu livre-arbítrio ao homem? Aí sim. Então, peraí, por que Deus deu livre-arbítrio sabendo que o homem é impuro? Acho que todos os espíritos já passaram por esse questionamento, né? E se não passaram, passarão um dia. Então, quando você pergunta por que Deus deu livre-arbítrio ao homem, aí nós entendemos que Deus é meritocrático. Olha que interessante, né? Deus quer que nós possamos construir a nossa perfeição. Ela não vem pronta. Aí o catolicismo vem explicar com Adão e Eva, né? Nós vamos entender o Jardim do Éden, o fruto proibido. O Espiritismo já explica de outra forma. Antes de Adão e Eva existiam seres humanos na Terra. A ciência mostrou que há mais de 100 mil anos existem seres humanos vivos na Terra. Então, antes de Adão, o que eram? Né? Então, Adão pode até ter existido, e de fato poderia ter um mundo um pouco diferente, mas havia vida antes de Adão, né? Isso o Livro dos Espíritos explica todos os detalhes, né, desse processo de evolução. Aí, quando nós analisamos dessa forma, então, aí vamos tentar responder a pergunta que nós mesmos criamos, né, a quem puder, inclusive. Por que Deus deu livre-arbítrio ao homem? Por que Deus é meritocrático? Porque Deus é soberanamente bom Justo. e justo. É infalível a justiça divina. E não há justiça sem conquista. Você atinge aquilo que você conquistou, seja para o bem ou para o mal. Pois não, Paulo? Boa noite, meu irmão. Uma pergunta: mesmo um arcanjo, eu posso entender que foi um espírito criado simples e ignorante que evoluiu até o nível que está hoje? Sim, sim. Seja um arcanjo ou um espírito puro, foi criado simples e ignorante e evoluiu. Agora, certamente, se deu saltos evolutivos, quais foram os níveis das suas conquistas, o nível das suas batalhas, o nível das suas dificuldades, tudo isso não podemos entender. Mas mesmo um arcanjo possui o seu livre-arbítrio, né? Não vamos se esquecer da história bíblica de Lúcifer, né? Acho que vocês entendem, né, que até os arcanjos possuem o seu livre-arbítrio e as suas decisões. Obrigado. Aliás, na história da batalha, né, entre Miguel Arcanjo e Lúcifer, né, quando nós falamos dos anjos decaídos, quando nós falamos, por exemplo, dos arcanjos que se rebelaram a Deus, né, no sentido de Deus, você é tão perfeito, o mundo é tão belo, então por que nós vamos deixar que a maldade exista, né? Nós podemos eliminar isso, nós não estaremos eliminando o espírito, nós estaremos eliminando apenas o corpo, não importa, né? É tão simples, e aí Deus, né, veja que interessante, né? Deus, não, peraí, a obra deve ser feita pela própria criação, né? Então, essa postura divina nos mostra o quanto o livre-arbítrio é importante para Deus. E aí, às vezes, eu, dentro da minha criação, eu vou tolir o livre-arbítrio do meu filho, do meu neto, né? Deus
A inteligência suprema universal, a causa primária de todas as coisas, não tolhe o livre-arbítrio, né? E aí eu, ser humano, vou tolir o livre-arbítrio, por exemplo, quero que meu filho seja médico, que ele seja advogado, ou que ele siga os meus passos, ou que, enfim, olha como, quanto maior a evolução, maior a liberdade, né, nesses aspectos. Paulo, mais alguma? Não, muito obrigado, meu irmão. Perfeito. Perfeito não, estamos buscando ainda, viu, Paulo? A resposta perfeita é só quando chegarmos mais próximos de Deus. Vamos lá. Obrigado. 30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Muitas pessoas também questionam, né? E aí eu digo também que é por falta intelectual e não propriamente por fé. Se Deus é bom e justo, por que nós não vemos Ele? Né? Então existe essa. Se Deus é Deus, por que eu não o vejo, né? Nós vamos entender que os nossos órgãos, as nossas sensações, nós não temos as capacidades sensoriais de percebê-lo, né? Mas esquece as questões sensoriais, né? Nós não podemos perceber Deus através da sua obra? Ou como nós podemos explicar tudo que existe? Vamos falar hoje, 2024, né? Nós estamos no dia 12/5/2024. Alguns países já estão em 13, né? E assim sucessivamente. A pergunta é, com a ciência desenvolvida de hoje, você pode explicar tudo que existe? Não dá para explicar, né, irmão? Por isso que acho que a gente tem que ter mais fé em Deus. Pois é, né? Então não podemos explicar e provavelmente nunca poderemos, né? Vão mudando as respostas, mudam também as perguntas, e nós vamos sempre nessa infinita busca pela verdade, e verdade é apenas Deus, pois não. Irmão, eu queria que o seu irmão pudesse, por gentileza, explanar um pouquinho mais, que me chamou aqui a atenção no finalzinho, que a gente tem que buscar ser digno de compreender, né, a Deus. É mais uma prova, né, que da grandeza de Deus e da sua bondade, que a gente precisa se esforçar para ser pessoas bem melhores do que nós estamos hoje, para poder compreender. A busca na compreensão do que é Deus passa pela longa trajetória de cumprir as suas leis. Né? Se eu quero compreender o que é Deus, como que eu vou me aproximar de Deus sem cumprir as suas leis? Né? Sem fazer o bem, sem aprimorar o meu espírito. Então, por isso que a evolução permite-me compreender. Veja bem, vamos pensar que para se tornar o diretor de uma indústria, você passou por todos os degraus. Você entrou ali como um office boy, e depois um assistente, depois um supervisor, depois um gerente, depois um gerente do gerente, depois o diretor. Quando você atinge a diretoria, você compreende todos os degraus daquilo que o fez, né, chegar nesse determinado ponto. E aí você entende a visão do diretor, e porque o diretor tinha que ter tomado algumas decisões, algumas circunstâncias, porque sem ser próximo ao cargo de diretor, sendo o cargo de office boy, você nunca compreenderá as decisões do diretor. Né? Então, só quem está nos altos graus da evolução consegue compreender um pouco mais, porque Deus, por exemplo, nos dá o livre-arbítrio. Não seria mais fácil para Deus deixar todos os espíritos perfeitos? Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora todo mundo é perfeito, não há mais guerra, não há mais fome, não há mais miséria,
não há mais morte e todo mundo vive harmonicamente bem no país perfeito da existência. Para Deus seria menos trabalhoso, vamos pensar assim. Mas aí ele não seria Deus. Ele não daria ao ser o ciclo da sua evolução. Porque a beleza da perfeição está na jornada e não no destino. O que me torna perfeito é o meu caminho, a minha existência. Perceba que o ser humano, na própria vida, ele fica buscando os objetivos e deixa de vivenciar os momentos da jornada. E a jornada é muito melhor do que o objetivo. Às vezes, quando eu atinjo um objetivo, eu vou buscar outro. Então, eu vivo em jornada. É interminável a minha busca incessante. Se eu não aprender a aproveitar os momentos, eu não conseguirei compreender que a beleza está no agora e não no amanhã a ser conquistado. Pois não. Não, é só, até porque às vezes a gente faz plano e fica deixando tudo de lado para executar, mas a gente não sabe se isso lá na frente vai se concretizar, né? Se você parar para pensar, a vida é algo incrivelmente caótico nesse aspecto. Então, quer dizer, eu gasto 20 anos estudando, 25 anos estudando, para encontrar um emprego e enriquecer. Depois eu passo mais 20, 25 anos trabalhando e quando eu enriqueço, independente de atingir níveis altos ou baixos de riqueza, quando eu tenho minha autonomia financeira, aí eu vou buscar recuperar a saúde, só que eu já perdi a juventude buscando a riqueza. E aí eu vou gastar o que eu enriqueci perdendo a saúde para recuperar a saúde que eu perdi enriquecendo. E aí, no final da minha vida, eu vou procurar entender um pouco mais da questão espiritual, porque eu percebi que a jornada toda só valeria a pena se ela tiver uma continuidade. Então, olha como que é uma vida em si, né? Como ela existe. Feliz daquele que consegue buscar a espiritualidade no início da jornada, né? Então, mas aí é uma responsabilidade daquele que buscou no final, né? De criar os seus netos, os seus filhos, já com este conceito, né? Porque se eu der os valores da existência desde o início, eu estou promovendo aquilo que eu busco. É claro, é mais difícil, né? Nós tirarmos a impetuosidade do jovem, a descrença, né? Mas depende da forma que eu vou gerir. Eu não consigo fazer, ainda que com grande dificuldade, que um jovem frequente a escola. A maioria das vezes, sim. Por que eu não consigo fazer que ele frequente uma missa, um centro ou uma casa? Então, depende da energia que eu imputo, né? E isso será imprescindível nas suas decisões. Na verdade, nós temos que parar de usar Deus como pronto-socorro, né? Essa é a verdade. Deus na emergência. Ai, meu Deus, quando eu preciso buscar algo, é Deus. Agora, quando está tudo bem, Deus não existe, né? Nós temos que começar a usar Deus de forma preventiva. Porque se Deus é justo, se eu usá-lo só na emergência, então não vou ter crédito. Se Deus de fato é justo, eu tenho que adquirir, né, meus créditos para quando eu precisar de fato da sua intervenção. Eu gostaria de perguntar, né, nessa busca da gente compreender Deus e estar mais próximo à consciência, nossa consciência e que é a sua lei, né, impressa em nós. Quando a gente está mais próximo da natureza, né, mais distante desse mundo artificial que o homem vem criando, vamos dizer assim, isso seria mais fácil para mim meditar, para mim me aproximar de tomar decisões mais corretas? Não é aonde você está, é como você está. A paz no meio da guerra e a guerra no meio da paz. O ser humano tem uma capacidade de criar o próprio mundo dentro da sua mente, pois não haverá cenário perfeito. E quem vive hoje na faixa de Gaza, no Oriente Médio, no meio de tanta dor, de tanta guerra, como que ele encontraria a paz se Deus não tivesse dado a nós
a capacidade de encontrar a paz interior. A paz interior, ela vale mais do que a exterior. Nós usamos mecanismos de buscar a natureza, a meditação, as árvores, a cachoeira, para acalmar o nosso âmago. Mas o que acalma o nosso âmago é o nosso controle mental. Muitas vezes você vê uma pessoa humilde, morando nos cafundós da existência e com uma paz de espírito absoluta. Ele não tem nenhum dinheiro para a janta de amanhã, mas está sorrindo pelo almoço de hoje. Qual é o valor disso? Você pegar um dos poucos bilionários que a Terra tem, com depressão, por exemplo, e dar para ele trocar tudo isso por essa paz de espírito, ele trocará. Porque no final da história, Deus é justo. Então a mesma bactéria, os mesmos vermes que irão comer o corpo do pobrezinho, dos cafundós, também irá consumir a matéria do bilionário. E o que ficará da existência é aquilo que cada um contribuiu para a evolução espiritual própria e dos outros. Então, a paz é algo interior. Quando eu compreendo isso, eu me sinto bem em todo lugar. Eu paro de ficar buscando subterfúgios, né? Então, eu preciso viajar, eu preciso passear, eu preciso malhar, eu preciso alimentar, eu preciso estudar. Espera aí, eu não preciso nada. Está dentro de mim tudo o que eu preciso. O ser humano hoje enfrenta um dos males do século, que é a ansiedade. Hoje é difícil, difícil. Quem aqui arrisca dizer que não tem ansiedade? Eu já vou até dar a oportunidade para o Rui abaixar a mão antes, tá? Quem daqui arrisca a dizer que não tem ansiedade, que é zero de ansiedade? Por favor, erga a mão. Todo mundo, né, irmão? Pois é. E a ansiedade, se você analisa ela de fato, né, não na teoria, o que ela significa, ansiedade é uma preocupação excessiva, né? É uma preocupação que você tem sobre um futuro incerto. Você deixa de viver o presente. Como eu não consigo ter paz de espírito se eu for ansioso? Eu não vou dormir bem, eu não vou me alimentar bem, eu não vou viver bem. Eu vou estar aqui no estudo, eu vejo vocês, às vezes estamos no estudo, chega 19h55, já começa a olhar para o reloginho ali atrás. Não é vontade de ir embora, é medo que passa o horário, mas peraí, quem está no controle? Controle essa ansiedade. Né? É interessante, então são reflexões a serem feitas. Pois não, Rui? Sou muito ansioso, meu irmão. Isso é já há muito tempo. Eu só gostaria de saber, uma comparação, essa geração do século XXI está acima da geração do século XX, mais próxima de Deus, ou é uma questão social? Vamos entender melhor a sua pergunta para eu dar a resposta certa. Você está perguntando se a geração do século XXI está mais próxima de Deus que a do século XX, é isso? É difícil falar em geração, né? Vamos entender que nós somos espíritos individuais que nos aproximamos de Deus de acordo com as nossas escolhas, né? A lógica é que os espíritos que estão chegando sejam mais evoluídos, né, Rui? Porque eles já passaram pela trajetória pretérita. Isso você pode perceber intelectualmente, isso é muito claro. Por exemplo, uma professora de 90 anos pode te confirmar isso, né? Ela viveu uma turma lá quando ela tinha 20, que alfabetizava com 9 anos. Depois ela viveu uma turma quando ela tinha 40, que alfabetizava com 7 anos. Hoje uma criança se alfabetiza, em alguns casos, alfabetiza-se com 5, com 6 anos de idade, né? Então, em alguns casos até com 4, né? Tem crianças que já sabem ler, né? Com 4 anos, então olha como pula, né? Intelectualmente é muito claro, né? Por quê? Claro também que existem os estímulos, né? Então, quando o professor era jovem, por exemplo, não existia nada. Então, você não tinha, a criança era deixado brincando com a própria criatividade, hoje a criança tem tecnologia, tem as telas, tem os desenhos, tem os estímulos, tem os jogos, tem tudo aquilo que aprimora o seu ser, né? Pois não. Significa que essas crianças de hoje
tem mais reencarnação ou mais encarnação na frente do que os atuais, ou ela aprendeu mais na erraticidade? É uma e outra coisa, né? Teoricamente, aqueles espíritos que estão chegando tiveram, né? Estão com mais oportunidades de viver, mas não é uma regra. Existem espíritos que estão chegando que viveram menos, né? Agora, é interessante que a oportunidade gerada a esse espírito na atual circunstância é maior. Agora, eu falei de intelectual, eu falei de moral? O que você acha que da moral? Então, nós fizemos uma analogia intelectual. Há 50 anos atrás, eu podia fechar um acordo no fio do bigode. Hoje eu posso? Não. É resposta errada. Dependendo com quem eu posso. Mas eu não tenho coragem, né? Porque as experiências mundanas me levaram a não crer. Mas existem pessoas honestas. Sim e não, né, ao mesmo tempo. Mas percebe que também existem as desonestas. Então, o ser humano vai aumentando, né? Modificando, limitando os seus erros. Ele vai aprendendo com os equívocos pretéritos, os equívocos, e tentando não errar novamente, né? Essa é a continuidade da existência. Agora, eu preciso entender que havia crimes no passado e há crimes agora, né? Mas nem por isso todos aqueles que existem são criminosos, né? Criminosos são os que praticaram os crimes, né? Então, as coisas mudam, mas nem tanto, né? Por que existem mais maldades do que existia? Porque a população aumentou. Você tinha 5 bilhões de habitantes, agora você tem 8. Então, com 8 bilhões de habitantes, é natural que a maldade seja proporcional, pois não. A própria tecnologia também proporciona isso, que a gente fica sabendo mais das coisas, né, irmão? Isso também induz a gente a tomar um pouco mais de cuidado. E a própria tecnologia também te permite amplificar a maldade ou a bondade. Por exemplo, hoje você consegue ajudar o sul do país, né? Através da distância, né? Você consegue da sua casa doar, que eles recebam lá. Mas você consegue também mandar uma bomba, sem sair de casa. Então, olha como a maldade e a bondade, né? Elas também podem ser amplificadas. Aí cabe a nós, né? Usar para o bem. Que, aliás, diga-se de passagem, é dessa forma que eu vou encerrar os nossos estudos, né? Eu vejo muitos pedidos de doação para os nossos irmãos do Sul, e acho que eles são válidos, mas eu vejo poucos pedidos de oração. E hoje eu vou pedir para vocês, né, como espíritos, que vocês possam mentalizar e fazer orações, pois esses irmãos se encontram em dificuldades financeiras, materiais, mas também se encontram em dificuldades espirituais. Vamos lembrar que nós atraímos o que a nossa vibração convida, né? Então, é muito difícil estar ilhados, aí começa a acontecer os saques, começa a insegurança material com que há por vir. Então, se vocês puderem esta noite, dediquem, né, um tempo dos seus corações para orar para os nossos irmãos do Sul. Nós espíritos faremos amplificar essas orações e com a nossa corrente nós faremos atingir todos aqueles que precisam de ajuda, se Deus assim permitir. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos irmãos pelo estudo desta noite. Lembrando que o estudo ele só é enriquecido através das participações, então sempre que vocês participam eu fico muito feliz, porque eu aprendo também, talvez até mais do que a gente possa passar de informação, é o que a gente leva. Então agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, lembrando que amanhã o Livro dos Espíritos, a obra interminável, né? É um estudo bastante interessante amanhã para aqueles que quiserem participar às 19 horas. Fiquem com Deus.